Começou já, a gente só coloca aqui a música, porque não tem muito lero-lero. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. E hoje estamos numa edição mega especial, só eu e o Luquiba. Por quê? Porque a gente já vai explicar um pouquinho por que o Eric não pode estar aqui e o Fernandão está de férias. Porque a gente combinou, né? Eu saí de férias, aí eu voltei de férias, aí o Fernandão saiu de férias. Então a gente deixa a casinha pelo menos cuidada ali, né? Brincadeiras à parte, o Fernandão vai ficar fora aí umas semanas agora também por conta de férias, então tá eu e o Luquiba, mas eu já posso garantir para vocês que na semana que vem estaremos em pelo menos 3 aqui. O Luquiba nem estava sabendo dessa, eu marquei isso um pouquinho antes de entrar aqui. Semana que vem o Natanzinho estará aqui com a gente também, mas eu já explico por que ele estará aqui. Primeiro, eu só quero dizer boa noite, Luquiba, como você vai? Me fale dos seus sentimentos. Agora temos um amigo casado, você visitou ele, foi na festa. E aí, você tá bem, meu querido? 2 semanas sem te ver, parece que foi um ano. Boa noite, meu querido. Tô bem, tô feliz pra um caralho. É sempre um prazer a gente ver nossos amigos, pessoas queridas, né, fazendo o que gosta, cercado de pessoas queridas também. Também, eu tive ontem também com o Natanzinho, então... E amanhã também provavelmente vou estar com ele de novo. E na sexta provavelmente vou estar com ele de novo, mas tudo bem, tem que aproveitar também, né? O pessoal tá aqui em São Paulo, tem que correr atrás. Tô bem, na medida do possível tô bem. Bastante coisa aqui, né, para falar, bastante coisa que aconteceu, né? Então, vamos tocar o barco aí. É isso aí. Então, antes de mais nada, antes de começar os avisos, as groselhas e tudo mais, e o TDAH Show que eu adoro fazer, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter, porque eu me nego a chamar de X, sempre será Twitter, e também Tailgate Zone no TikTok, que a gente tem soltado aí os cortes do podcast e futuramente mais coisas também, mas é um jeito de já estar presente por lá. Também siga a gente, né, no YouTube. Então se inscreve no nosso canal lá, Tailgate Zone BR, deixa os seus comentários nos nossos vídeos. Tem muito mais vídeo do que só o podcast lá, porque a gente já produziu muito conteúdo. Hoje em dia só tá o podcast, mas vai lá, escuta o podcast por lá, deixa o seu joinha no vídeo, ativa sininho, comentário e tudo mais, para a plataforma ajudar a gente, porque é importante, para dar mais visibilidade. Primeira coisa de tudo, Luquiba, a gente vai falar muito de Eurobasket hoje, então até por isso eu estou Bela camisa. Da França. Mas não estou declarando minha torcida para a França, tá bom? Só estou falando que estou porque tive a oportunidade de encontrar uma, trouxe para mim. Inclusive essa viagem rendeu, trouxe jersey da Caitlin Clark, que eu não acho no Brasil, não acho em lugar nenhum, mas achei em Barcelona, entendeu? Consegui trazer, a gente vai falar sobre isso no futuro, eu vou produzir algum conteúdo sobre isso, um time de rugby, que depois a gente futuramente fala disso, mas consegui camisa deles também. Consegui também a do Paris Basketball. Para quem não sabe, o Paris Basketball era o time que era treinado pelo Thiago Splitter, né? Agora ele não está mais lá, mas ele treinava o time até ano passado e foi campeão com eles. E também consegui trazer essa aqui da França. Então, assim, rendeu um pouquinho. E eles são Jordan, né? Eles são Jordan. Não, maravilhoso. Mas essa tem algum jogador específico ou é só da seleção? Não, porque jogador específico fica muito caro pra gente, Luquiba, você não tá entendendo. Imagina. Personalizar tá caro, imagina. Não é nem o personalizar, se você for assim, eu achei que ia ser mais difícil, mas é muito legal. Na Europa eles também consomem muito basquete, tanto o Eurobasket é forte como né? E a gente vai falar dele hoje. Mas tem muitas lojas mesmo. É difícil achar o seu tamanho, tal, etc. É bem complicado. A NBA, então, em Barcelona não, em Paris tem uma loja da NBA lá, tem uma NBA Store assim, gigantesca. Inclusive encontrei camisa dos Pacers e tudo mais, não trouxe porque não vale a pena comparado ao valor que é nos Estados Unidos, né? Mas, euro, né? Mas é interessante. Oi? É em euro, né?
Não só o euro, por incrível que pareça. Normalmente uma jersey a gente paga o quê? Uns $100 nos Estados Unidos. Nossa, virou muito coxinha esse podcast. Não tô gostando disso, mas enfim, vamos lá. $100 mais ou menos uma jersey se a gente for lá nos Estados Unidos para comprar. Mais ou menos isso, né? Tava 120 euros. Então, assim, não compensa. Não compensa mesmo. Já é caro por conta do vezes 7 e ainda tem uns 20 a mais ali, né? Enfim, mas é isso. Nas groselhas que a gente tem que falar, que não é bem uma groselha, mais uma vez, esse ano, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, estará no dia de kickoff, tá? A NFL começa na quinta-feira, então já teremos. E logo em sequência, como virou costume não, mas aconteceu ano passado, acontece esse ano também, terá o Jogo do Brasil, na sexta-feira. E mais uma vez o Tailgate conseguiu credenciais e estará junto com o Missão Esportes na cobertura do jogo aqui de São Paulo. Então, por isso, o Eric não está com a gente, porque o Eric vai como representante de Tailgate lá para São Paulo, estará com o Natanzinho, com o Xará, com o outro Felipe também, que vocês conhecem da época de transmissões do PAN. E também mais uma pessoa do Missão, que eu não lembro agora quem é, mas estarão 4 pessoas, então 2 Tailgate, 2 Missão, e a cobertura vocês podem acompanhar. Já começou a rolar conteúdo nas nossas redes sociais e até o jogo, depois do jogo, vai ter muita coisa, né, Luque? Inclusive você vai gravar uns vídeos lá para mandar para eles, né? Com certeza. Eu tô indo sem ser a trabalho, tô indo a lazer mesmo, mas com certeza, vamos, o máximo de conteúdo, vamos. Eu sei que pelo calendário da NFL, se não me engano, amanhã tem treino do Chargers e na quinta tem treino do Chiefs. Então eu imagino que já vai soltar alguns conteúdos nesse sentido. Então aguardem aí, vai ter muita coisa, inclusive a carinha do Eric aparecendo. Eu estou muito ansioso para isso, muito ansioso mesmo. Então, por conta dessa transmissão, dessa cobertura toda em conjunto, semana que vem o Natanzinho estará aqui com a gente, contando como foi essa cobertura, e também vai participar do bate-papo normal das nossas pautas rotineiras aí, semanais, sobre esporte. Mas a gente vai falar um pouco mais desse jogo no Brasil aí, que vale a pena, e ele vai conversar com muita gente, então é legal trazer alguns pontos. Então tá, falamos do primeiro anúncio. Segundo, Luquiba, que é só para a gente descontrair, a gente começar do nosso jeito legal. Você já ouviu falar em DJ Diesel? Já ouvi falar. Você sabia que saiu o line-up do Lollapalooza e DJ Diesel está nele? Sabia. Ou seja, Shaquille O'Neal estará no Brasil no Lollapalooza. Eu estou com vontade de ir pro Lollapalooza só para ver o Shaquille O'Neal. Vocês não estão entendendo isso. Que você... Cara, é muito louco. Quando eu vi isso aí, eu comecei a dar muita risada. Não, é insano isso. São coisas que não faz o menor sentido. Eu queria entender a cabeça de um produtor de pensar, vamos trazer o Shaquille O'Neal para ser um DJ aqui no festival. E, cara, assim, já é de longo. Eu não sabia disso. Aí eu fui pesquisar por conta de ter acontecido isso, né? A carreira dele já vem de um tempinho aí na música. É bem interessante. Ele já tocou até em Tomorrowland. Eu sabia que ele era um rapper, mas também. DJ para mim é novidade. EDM, que o pessoal fala. Como que é? Electronic Dance Music, acho que é isso. Eu não entendo nada disso aí. Eu não escuto, eu não sou fã disso, mas, assim, achei interessante. Então teremos aquele monstro gigante do Shaquille O'Neal nas picapes no Lollapalooza. Coisa maravilhosa, não é? Demais. Imagina o tamanho da mão dele ali para coordenar o negócio. Deve ser feito sob medida, porque na hora que ele vai apertar a tecla ou mexer alguma coisa, né, não dá nem para pensar como é que vai rolar. O cara quase cobre uma bola de basquete inteira, imagina os negócios. Exatamente, imagina o pessoal fica ali dando arriscada, mas a mão dele ali. Maravilhoso, que incrível, coisa maravilhosa. Mas enfim, Luquiba, esse era só um detalhe que eu queria trazer aqui, só para a gente se divertir um pouquinho. Mas o nosso ponto mesmo hoje, a gente vai falar muito de basquete. Oi, desculpa. Justo, não, é isso mesmo. E aí, vamos falar bastante de basquete hoje. Eu queria começar com o Brasil, campeão da AmeriCup. Então, o nosso basquete masculino ganhou a AmeriCup.
Eu tô perdido nos horários, nos dias agora. Foi no domingo o jogo. Para mim, eu já estou na quarta-feira, né? Então foi no domingo o jogo, e a gente ganhou. Eram 16 anos sem ganhar uma Americup. Então o Brasil levou a primeira. E aí a pergunta que eu queria te fazer, Luquiba, eu tenho a resposta para mim, mas eu queria ouvir de você. Isso é para meio que colocar em xeque tudo que a gente falou no último podcast? Ou é só só continuidade? A gente pegou uma Argentina, a gente jogou bem, ganhamos do jeito brasileiro. O que falar disso? Cara, primeiro comemorar, básico. O Brasil ser campeão, não interessa qual time que estava, não interessa contra quem foi, campeão tem que comemorar. Mas falar que isso dá um peso a nível mundial, não dá. Porque Estados Unidos, nem sei quem que era o elenco que estava lá, se era universitário, se era college, se era criança que estava lá jogando, nem dá para imaginar qual que é o time que os Estados Unidos mandou. Argentina, eu não sei se foi a seleção principal da Argentina, eu confesso que eu não acompanhei em loco. O Canadá também não foi os principais jogadores, então assim, é bacana você ganhar, né, um torneio que é o principal torneio das Américas, só que os principais times, né, as seleções não mandam força total, porque não é um torneio relevante. E o Brasil estava quase completo, né? Acho que só o Gui Santos, se não me engano, e uma outra ausência. Santos, Didi, o Márcio, e aí o Léo Mendel que machucou, e também o Juan que machucou durante os jogos. Né? Sim, então assim, tem que comemorar, porque é campeão, mas não muda nada do pensamento Olimpíadas de 26, Mundial, e não acho que isso impacte em nada no ciclo. Talvez dê um pouco de moral, o Iago jogou demais, né? Talvez isso possa ser que cresça um pouco, né? Experiência, mas eu ainda não mudo na nossa avaliação. Eu gosto da seleção brasileira, eu acho que ela tem um potencial para frente, mas não para agora. Para agora eu estou mais hypado na feminina do que na masculina. O Iago foi MVP do torneio, jogou muito, ele teve o melhor aproveitamento de bola de 3 no torneio inteiro. Para mim, ele foi um nome da campanha. Obviamente que eu preciso destacar, eu estava vendo uma entrevista até do Lucas Dias, né? Que ele sempre fala que ele foi muito questionado, sempre sofreu muitas críticas, por que ele está na seleção, e até ele mesmo ele falou que ele desacreditava dele estar na seleção, né? Falou assim, pô, será que é meu lugar mesmo aqui? E, cara, ele foi uma das peças fundamentais, ainda mais depois da lesão do Juan, porque ele teve que ficar praticamente 2 jogos inteiros jogando todos os minutos, sem ir para o banco em nenhum momento. Reserva, né? Exatamente. Então, o Lucas Dias foi muito bem. Ele teve o jogo contra os Estados Unidos, se eu não me engano. Ele teve a virada de 20 pontos para cima dos Estados Unidos. Foi muito lindo. Ele meteu uma bola de 3 lá no meio da rua, pegou 12 rebotes, sabe? Então, assim, jogou muito mesmo. É um nome que a gente tem que colocar na conta. E o Iago foi sensacional. E o Caboclo, a gente dispensa comentários, porque a gente continua entregando tudo que a gente sabe, né? A gente acha estranho quando o Caboclo não joga bem. Sim. É isso, Cleber. É comemorar e beleza. É que para quem não entende de basquete, você fala Americup. O que é Americup? É um torneio com as principais seleções da América. Então você tem Brasil, você tem Canadá, você tem Argentina, você tem Estados Unidos, você tem Panamá, Porto Rico, República Dominicana. Então, assim, beleza. Mas qual que é a relevância da Americup no nível do basquete? Não muito, porque os Estados Unidos não manda força total, o Canadá agora que tem vários jogadores NBA também não manda força total, né? Então, teoricamente, as duas principais seleções não jogam com o seu melhor. Então, é bom para os outros comemoram. E a gente já estava com uma boa seca, né? Você falou, 16 anos que a gente estava sem ganhar. Então, por isso, eu acho que vale comemorar, mas fora isso, não dá para empolgar. Tem muita coisa para rolar ainda, vai começar a classificatória ainda para a Copa do Mundo e tudo mais. A Copa do Mundo feminina, inclusive, é no ano que vem já, se não me engano, em setembro de 2026, vai ser em Berlim. Então já vai começar a feminina, a masculina também já começa a se falar, porque a masculina é em 27, sempre um ano antes das Olimpíadas, então também bem interessante aí para a gente ficar de olho nos próximos capítulos. Mas era legal trazer porque a gente falou muito da seleção brasileira. Com certeza.
Tem mais um ponto que eu quero fazer também, que a gente agora é o segundo maior campeão de Americup. Os Estados Unidos tem 7, a gente tem 5. E a gente perdeu a última para a Argentina mesmo, então ganhar em cima deles. Agora, como diz o Galvão Bueno, né? Ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Então, assim, até para o ímpar ganhar de Argentina vale. mas é isso mesmo. Mas saindo do campeonato que não importa muito para o campeonato que é muito grande mesmo, é o Eurobasket. Dessa França, que inclusive perdeu para Israel, que é um dos assuntos que a gente vai falar aqui para frente. Mas eu queria primeiro, na sua visão, Luque, antes de eu falar qualquer coisa, para você, quem é a surpresa até agora? Porque assim, a gente vai falar das classificações mais para frente, já tem basicamente quase tudo definido, tem uma coisa ou outra para definir. Então a última rodada é amanhã para vocês, para mim é hoje à noite, mas já está quase tudo definido, mas assim, até agora, né, nesses 4 jogos que já tivemos de cada seleção, quem é a maior surpresa para você? Bom, se você for falar dos 4 jogos, eu vou falar Turquia. Ganhou os 4 jogos, não esperava ganhar isso, mas para mim a maior surpresa é a Geórgia. Porque ter ganho da Espanha como eles ganharam, para mim, isso foi a maior surpresa, tranquilamente. Eu não esperava nem um pouco, né, que fosse rolar essa zebra. E consequentemente, Espanha, para mim, já é a maior decepção, já antecipando uma possível pergunta sua. Mas Turquia está fazendo uma campanha fantástica, né? Eu fiquei com pena porque Portugal perdeu para a Turquia, né? E Portugal era uma aposta minha, né? E Portugal começou bem, começou ganhando, estava todo feliz, mas aí perdeu 2 seguidas, né? E aí para Portugal agora complicou um pouco a classificação, né? Vai para o tudo ou nada aí contra a Estônia, se eu não me engano. Mas a Turquia, cara, sensacional. Ganhou de todo mundo, agora vai ter, teoricamente, o jogo mais complicado, que a gente já imagina que não deve ganhar, né, contra a Sérvia, mas ganhou da Letônia, né, que pode também ser uma mini decepção, não sei se você se enquadra dessa forma. E o grupo está todo aberto, né? Você tem uma bagunça que a gente imaginou que poderia acontecer. Então, o que eu, assim, seguindo na sua linha, para mim a Turquia também é uma baita surpresa. O Fernandão até chegou a falar, né, que era um time muito jovem, que poderia ser destruidor agora nas fases iniciais, mas que depois sofreria por conta da juventude. Eu não vejo eles sofrendo por conta de juventude. Eu realmente não consigo, assim, do jeito que eles estão jogando, eu não consigo ver eles sofrendo por juventude. Acho que eles estão jogando um basquete muito redondo, o técnico deles é o técnico do Panathinaikos também, que é um time vencedor, né? Então, assim, é interessante de ver o que essa Turquia está fazendo. E o Şengün está jogando barbaridades. Então, assim, dá para a gente esperar grandes coisas da Turquia mesmo. Para mim é uma surpresa, uma grata surpresa. Mas eu quero destacar uma seleção que, apesar de ter perdido o seu 100% agora, ontem, acho que ontem, eu estou perdido nas datas. Mas, enfim, é a Finlândia. O Markkanen tá absurdo nesse Eurobasket, mas muito absurdo. Tem o Little também, que é um moleque novo. Eu esqueci agora o primeiro nome dele. Que ele tá jogando muito também pela Finlândia. E a defesa deles é um basquete bem coletivo mesmo, como a gente tem falado durante as temporadas da NBA para alguns times, como o OKC, como o Pacers, tá um basquete bem coletivo e com uma defesa bem forte mesmo. Teve momentos do jogo deles que eu comecei a falar assim, cara, todo mundo falava das mãozinhas, né, do time do OKC na defesa. Cara, a Finlândia marcava do mesmo jeito, tinha a mão para tudo quanto é lado, era difícil de passar por aquilo. Então, assim, é um time bem montado, com o Markkanen que tá cestinha pra caramba. Então, para mim, é uma surpresa absurda, assim. Eu imaginava que fosse uma seleção boa, até pelo grupo que eles estavam, mas não nessa magnitude que tem jogado, né? Então, assim, eles perderam, se não me engano, foi só para a Lituânia. Esse jogo que eles perderam foi para a Lituânia, se não me engano. Então, assim, é uma seleção que me agrada muito. E nessa linha também... Eu pensei que você fosse falar de Israel, não. Era a minha segunda, era onde eu ia entrar agora. Israel é uma outra. Inclusive, Israel ganhou dessa França aqui. Da França, sim.
E jogando muito, o Avdia jogando muito, tem eu tô com medo de errar o nome dele, mas é o armador deles, o Madar. Ele tem jogado, Ian Madar, acho que é isso, tem jogado muito também, absurdamente, e o pivôzão deles, que eu esqueci o nome agora também tem sido fundamental, tanto em defesa quanto ataque, mas o Avdia, cara, o Eurostep dele, cara, é primoroso, eu não sei como aquilo não tá no Louvre, de verdade, porque é lindo, tá lindo de ver. Então, assim, Israel realmente é um time que tá É, jogando muito bem, é uma surpresa boa. E se você classificou. apostou em Israel, né? Quando a gente falou dos grupos, era uma aposta sua. Então, eu imagino que para você não seja tanta surpresa assim. Talvez a vitória contra a França foi uma surpresa. Eu imagino que você não esperava isso, mas o sucesso de Israel talvez para você não fosse. E se você for ver a campanha de Israel, qual que foi o jogo mais difícil de Israel, na sua visão? Foi contra a França mesmo. Eu não acho. Para mim, eu acho que o jogo mais difícil de Israel foi contra a Bélgica. Ah, tá, hoje, tá, justo. Sim, sim. Eu não estou falando nem questão de placar, eu estou falando de jogo mesmo, né? Porque, Porque pode falar, é decidia, né? fácil, tal, tudo bem, perdeu também acho que a Polônia, se não me engano, que perdeu, mas ali eu acho que foi mais mérito da marcação e as bolas que não caía do que você falar que Israel foi dominada, não. Agora, contra a Bélgica foi um jogo, foi um tiroteio, foi ali, qualquer um dos dois poderia ganhar, e Israel conseguiu ganhar e praticamente eliminou a Bélgica, né? Que era outra Inclusive, aposta minha também. a Bélgica já tá fora mesmo, mas Israel se classificou e é a primeira vez em 10 anos. Já tem uma década que eles não se classificavam, né? Então, assim, é legal ver isso acontecer para Israel. E pode ser, eles podem ainda se classificar em primeiro do grupo. Isso que é mais interessante ainda, né? Num grupo que a gente está falando que tem também meu Deus, Israel, Polônia, França, isso, Eslovênia. a França, a Polônia, a Eslovênia, né? A Isso. Eslovênia do Doncic, falar que eles vão se classificar em primeiro é forte, então é muito interessante. E O aí jogo nessa, agora é justamente contra a Eslovênia. Se exato, ganhar, se se ganhar ganhar, primeiro do grupo, teoricamente ganhar bem, né? Porque, se eu não me engano, o primeiro é confronto direto, se eu não me engano, é o primeiro critério. Por isso que ele está isso, na frente exato. ele tá na frente da França por conta disso, porque ganhou da França. E aí, teoricamente, seria um triplo empate, né? Porque a Israel ganhou da França, perdeu da Polônia, a Polônia, se não me engano, perdeu para a França e a França perdeu para Israel. Aí eu não entendi o segundo critério de desempate, porque teoricamente a França tem um saldo melhor do que Israel, mas eu não entendi. Mas é possível, né? É possível que Israel ganhe o grupo. Hoje é Israel, Polônia e França. Então, assim, depende de Israel só para ficar em primeiro, que é bem interessante. É, e aí, indo nessa tocada também, a Polônia, de certa forma, para mim uma surpresa. Eu não imaginava uma campanha dessa para ela, né? Sim, eu também não. Eu imaginei que poderia classificar, mas não pau a pau com França, Israel. Também não imaginava Israel. Para mim, se não me engano, eu falei desse grupo que seria França, Eslovênia, Polônia e eu acho que Bélgica. Esse foi meu É, palpite, se não me engano. Então, eu imaginava que o grupo seria dominado por França e Eslovênia. Na minha cabeça era isso. E as outras duas vagas você ia brigar entre Israel, Polônia e Bélgica, com Israel talvez não sendo o principal dos três, né? Mas bagunçou. A Eslovênia tá mal, né? Eu acho que esse que é a grande chave aí do grupo que fez isso acontecer, porque Israel fez o que tinha que fazer, até mais do que tinha que fazer, a Polônia, sim, fez o que tinha que fazer, né? Então, a sorte, né, da Eslovênia é que moeu para a Bélgica, mas poderia até arriscar ficar fora né, do, do, do grupo, né, da próxima fase, que seria um vexame, acho que histórico. é engraçado. Se Israel não ganhasse da Bélgica, realmente é o que você falou, estaria muito complicado agora para a Eslovênia. Sim, Mas o que aconteceu é que já está definido esse grupo mesmo. A Eslovênia acabou se classificando e em quarto, e a gente só tem a briga ali quem vai ser o primeiro, o segundo e terceiro, porque eles estão um triplo empate ali, basicamente Israel, Polônia e França. Então, grupo D é isso aí, e a gente vai ver esse pessoal avançar para a próxima fase.
Mas puxando numa decepção que você falou, Luquiba, você falou da Espanha como uma decepção. Eu não consigo enxergar eles como... Eu queria trazer esse contraponto. Eu não consigo enxergar eles como uma decepção, porque, como a gente falou também no episódio passado, é uma seleção que está em reconstrução. Né? Então, assim, perdeu muito dos nomes famosos que a gente tem, de Rudy Fernandes, Sérgio Lu, Ricky Rubio... Me ajuda, fala outro nome. Mas, tipo, aquela geração maravilhosa de Marc Gasol, Paul Gasol e todos esses caras. Todo mundo não tá mais lá. Exato, já acabou. O Paul e o Marc mais tempo ainda, mas assim, Sérgio Lu, o Rudy Fernandes, esses caras não estão mais. Então, assim, é tudo que está vindo agora de novo. E é uma geração até promissora. Inclusive, eu escrevi no grupo para vocês, estava vendo Itália e França. O Sérgio Delarrey, realmente, o moleque é diferenciado pra caramba. Só que é uma seleção que tá sendo remontada. Então, assim, é difícil. São as dores do crescimento, que é o mesmo que a gente tem falado para a seleção, talvez não no mesmo porte, mas para a seleção brasileira feminina, né? São dores de crescimento. Eu acho que faz parte de uma geração que é prolífica. Então, eu não consigo enxergar tanto como decepção. Mas, realmente, não era de se esperar uma derrota para a Geórgia, como você citou, e eles tiveram o jogo contra a Itália por muito tempo na mão. Eles chegaram a abrir 12-0 nesse jogo de hoje contra a Itália. E aí depois se perderam. E aí no quarto período se perderam mais ainda porque começaram a tentar chutar de 3 e erraram um monte. Teve até falta técnica porque perderam a cabeça, sabe? Então, assim, realmente eu não vou falar que é uma decepção, mas eu esperava um pouquinho mais. Esse 2-2 para mim seria um 3-1, entendeu? Mas, Clês, você está ciente que a Espanha pode não ir para a próxima fase? Pode. Numa coisa... Seria bizarríssimo se isso não acontecer, inclusive. Então, mas pode acontecer. É muito bizarro. Porque, assim, hoje a Espanha, se não me engano, está em quarto, empatado com Geórgia e com Bósnia, certo? Geórgia e Bósnia, se não me engano, jogam entre eles. Então, os dois não podem ganhar. Aí, a Espanha joga contra a Grécia, talvez perca para a Grécia, e aí tem que ver qual que é o critério de desempate, porque a Espanha perdeu para a Geórgia, né? Ganhou da Bósnia, mas perdeu da Geórgia. Se, de repente, a Geórgia perde para a Bósnia, eu não sei como que vai ser esse critério de desempate, porque vai ser um empate triplo. Eu não sei, e aí não sei se matematicamente a Espanha ficaria de fora, porque pelo saldo a Espanha está bem, porque se não me engano a Espanha tem mais de 40 de saldo e tanto Bósnia quanto Geórgia tem saldo negativo. Talvez por isso a Espanha possa não ficar de fora, mas, cara, existe uma possibilidade de você ficar de fora. Desculpa, esse é um grupo que era para você ser o 2, no mínimo. Desculpa. Esse é um ponto. Para mim, a única seleção ali que bate de frente com a Espanha é a Grécia, por conta do grego, do Yannis. Se não fosse isso, se não tivesse o Yannis lá, eu falaria que era o grupo da Espanha ganhar o grupo. E você tá chegando na última rodada com uma chance matemática de você ficar fora, cara. Então, assim, para mim é uma decepção gigante. Nesse ponto eu não tenho nem como discordar. E foi um placar baixo, tá? Essa derrota para a Itália foi 67-63. Sim. A sorte da Espanha, se não me engano, foi a surra que deu em Chipre. Foi isso que fez a Espanha ficar tranquila. É verdade. Os outros jogos foram todos ali parelho, né? Que tomou um pau, né? Da Jorge, foi quase 20 pontos de vantagem, se não me engano, foi 83-69, eu acho. Perdeu muito no físico também esse jogo. Sim. Foi absurdo, assim, a derrota física da Espanha nesse jogo aí foi lamentável. E é bizarro a força física da Geórgia, mas a técnica sim. Por isso que eu tô falando, para mim é uma surpresa total, cara. Para mim, eu achava que era um grupo bem definido esse, né? Você teria Grécia e Espanha tranquilos, e aí você teria Itália, Bósnia e talvez a Geórgia beliscando, mas para mim era o grupo mais fácil de você cravar os 4, né? Grécia, Itália, Espanha e Bósnia, e não vai ser isso, né? Ou a Bósnia ou a Espanha, ou talvez a Geórgia fique de fora, mas não foi essa mamata que a gente imaginou que fosse.
né? Então, a sorte da Espanha é que a Grécia já descansou o Giannis hoje, tanto que a Grécia acabou perdendo, e sim. deve descansar também amanhã o Não tem Giannis. porquê. Então, assim, a Espanha deve ganhar, mas se a Espanha ameaçar perder por uns 20 pontos, a gente pode ver a Geórgia e a Bósnia se classificando e a Espanha ficando de fora, que seria bizarríssimo na minha concepção, mas eu acho que tá tão longe de acontecer isso que eu não consigo colocar a Espanha como decepção, entende? Mas pode acontecer, Então fica aí. Mas com certeza, eu acho assim para mim, Eslovênia e Espanha são seleções que não devem passar muito longe, sabe? A Eslovênia, Justo. aliás, a Bósnia hoje segurou, a Bósnia segurou o Doncic hoje a uma statline grotesca, tipo assim, ele não acertava nada, ele macetou aro, ele não conseguia fazer nada. Foi bizarro, assim, sabe? Então, eu real acho que Eslovênia e Espanha são seleções que não vão avançar muito, que para mim, a Espanha nem tanto, mas a Eslovênia é uma decepção muito grande de não conseguir chegar, pelo menos numa semifinal. Na minha cabeça, a Eslovênia deveria chegar numa semifinal. Eram os favoritos, cara. Porque a gente falava, você tem o Doncic em forma, a gente esperava mais desse time, eu concordo contigo. Mas tudo bem, eu também acho que a Eslovênia é uma decepção, mas para mim, por que a Espanha é mais decepção do que a Eslovênia? A Eslovênia eu ainda vejo potencial de repente, você conseguir, né, do jeito que jogou o Eurobasket, eu ainda vejo uma chance da Eslovênia, de repente, conseguir ganhar um playoff. Eu não acho surreal você falar isso. A Espanha, o que você falou, é reconstrução e tal, mas, cara, é um atual campeão. Você esperava mais do atual campeão. E você esperava que o que fosse, mesmo sendo um time de reconstrução, que tivesse um pouquinho de mais qualidade. Eu não vejo chance nenhuma da Espanha conseguir ganhar daqui para frente, né? A Eslovênia, de repente, cara, embala, você tem o talento lá, né? Mas eu concordo, tô fechado contigo, são duas decisões. Mas aí, vou falar pelos grupos aquilo que para a gente conseguir também falar de outras seleções que a gente não comentou. Mas grupo A, então, a gente já tem Turquia, Sérvia e Letônia classificadas, e como você disse, Estônia e Portugal jogam uma contra a outra agora e decidem. Quem ganhar, classifica. Daqui, eu acho que assim, Turquia, a gente já falou como nossa surpresa, a Sérvia está jogando o que é para o que se espera dela, e aí a Letônia, eu acho que está um pouco abaixo do que se esperava. Inclusive, a Letônia quase. A Letônia deu esperança para Portugal por muito tempo. Eu fiquei vendo o jogo até o último segundo, porque eu achei que ia dar para Portugal chegar e virar. Mas Portugal resolveu macetar o aro no finalzinho lá, e aí a derrota ficou muito clara depois nos últimos 2 minutos, que a vaca deitou total. Mas a Letônia, para mim, está um pouco abaixo, e é uma Letônia que a gente está vendo completa. Sim, o Porzingão tá lá, saudável. E tá jogando bem, Porzingão tá jogando bem. Sim. Eu vou dar um desconto para esse jogo contra Portugal, porque o Zagar se machucou com 5 minutos de jogo e foi pro banco, e aí eles tiveram que ficar fazendo uma rotação meio acabou o jogo. Atrapalhado. Mas assim, acabou o jogo para Portugal muito rápido, o Ketá não conseguiu jogar bem, o Sá também não jogou bem, o Diogo lá é muito fraco. A real é que o jogo que a Letônia não poderia ter perdido é contra a Turquia. Esse, para mim, é o jogo que você tinha que ter ganhando, porque você perder para a Sérvia é o esperado, e ainda foi um jogo apertado, foi um jogo, né? Aí você ganhou da Estônia, também um jogo apertado, não precisaria ter passado esse sufoco que você passou, eu concordo contigo. Mas a Letônia tá lá, ela tá na dela. Foi a sede, deveria ter feito uma campanha melhor, concordo contigo. Eu não acho que a gente chegaria na última semana vendo Turquia e Sérvia brigando para ser a cabeça. Para mim era um grupo que era Sérvia o primeiro, Letônia segundo, né? E aí as últimas vagas sendo brigadas ali pelo resto, né? Porque era um grupo que todo mundo tinha chance de avançar e Portugal, que teoricamente era para ser o saco de pancada do grupo, não foi o saco de pancada do grupo. O saco de pancada foi a Tcheca, que também talvez possa ser uma ligeira decepção, não sei, porque a gente não esperava que fosse chegar na última rodada com 4 derrotas e provavelmente vai perder a 5ª. Isso aí.
Né, então, assim, esse grupo aí, eu vou ficar com a Letônia também como jogando abaixo, Sim, tô mas jogando abaixo. eu espero que eles engrenem aí. Para o grupo B, a gente tem que falar primeiro que a gente tem a minha Finlândia, que eu comentei como uma das surpresas, que eu acho que é bem Sim. interessante. Quem não viu um jogo da Finlândia ainda, já recomendo que assista, porque vale muito a pena. O basquete que eles estão jogando é bem divertido de assistir. A gente tem a Lituânia também, que inclusive com a torcida da Lituânia tivemos um caso bem feliz, que a gente vai falar um pouco para frente. E a Alemanha, que a Alemanha é a seleção que está sobrando de longe nesse Eurobasket, todos os jogos até agora com mais de 100 pontos e não tomou 100 pontos de ninguém até agora. Então, assim, tá jogando muito, é o maior diferencial de pontos feitos e pontos tomados no Eurobasket também. É uma seleção que está sobrando muito. Então, a atual campeã do mundo está forte. Ela realmente é a seleção a ser batida, né? Mas Nada a Alemanha era uma das favoritas, né? Você tem desde o sempre. Wagner, você tem o Wagner que joga demais, você tem o Schroeder, o Fibra Schroeder também, que é outro que joga demais. Então, assim, a Alemanha está fazendo o que a gente esperava da Alemanha, até mais do que a gente esperava, porque era o grupo que era para a Alemanha dominar, dominou o grupo. Não sei, de repente, vai ter agora contra a Finlândia, né? Não sei como é que vai ser o jogo, mas a gente espera que a Alemanha ganhe. É o normal, é o normal. Esse é o jogão. Para mim, esse é o jogão da rodada, é esse aí. Quem quiser, é agora. É ver a Finlândia e ver a Alemanha, é o jogão da rodada. E o jogo importante da rodada é o que vai definir o último jogo, o último classificado, né? Porque você tem Montenegro jogando contra a Grã-Bretanha, que já está eliminado. Eu acho que está eliminado, né? Então, a Grã-Bretanha ela ainda pode se classificar se alguma coisa muito louca acontecer. Mas, assim, seria algo mais louco ainda do que a gente comentou aqui da Geórgia e a Bósnia se classificarem e a Espanha não. Eu Então, digo assim, pelo é saldo, tão né? surreal. Exato. Porque, É se não me justamente isso. engano, a Grã-Bretanha tem um saldo de menos 136. É isso, é exatamente esse o problema. Teria que ser algo muito surreal para acontecer. É, Então, virtualmente desclassificado. sim. E a Suécia tem um saldo de menos 12. Então, assim, a Grã-Bretanha teria que ganhar de uns 50, 60 pontos para poder não depender de uma surra da Suécia para a Lituânia. Então, assim, Boa sorte. é muito louco, isso é muito louco. Mas então, assim, a gente deve ter Montenegro ali passando junto. Eu acho que Sim, também, Montenegro não, passando também junto. acho. O normal é Montenegro ganhar da Grã-Bretanha e a Suécia perder da Lituânia. Esse é o normal. Então, acho que deve seguir alguma coisa assim. E aí a gente vai ter esse Finlândia e Alemanha, que é muito interessante, né, de assistir. E tá sobrando muito. Tem alguma coisa que eu quero falar desses times? Tem, que é da Lituânia, mas a Lituânia tá num outro assunto. A gente vai puxar isso daqui a pouquinho. Para o grupo C, a gente já comentou bastante, né? Que é o grupo Sim. da Grécia, da Grécia, Espanha, e o Espanha, D é o que já está tudo definido. Então, já acho que falamos. a gente passou por todos eles. A única coisa que eu queria trazer, Luquiba, que é a história do Jordan Lloyd, da Polônia. Ele é americano, nacionalizado polonês, né? E aí, eu não sei se o pessoal vai lembrar, eu não sei se eu vou conseguir colocar isso na edição, mas ele aparece em imagens muito icônicas da NBA. Quer dizer, uma das mais icônicas recente, que é aquela bola do Kawhi que gira, 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 gira e cai. Porque ele estava naquele time de 2019 do Toronto Raptors. E ele as carinhas aparecendo aqui. E aí na parada, né, de mostrar título, de se apresentar em Toronto e tudo mais, ele tava com uma camiseta de Random Guy lá e tal, né? E, cara, ele tem sido um cara à parte nesse Eurobasket também. Ele tá com uma média de 28,3 pontos. Então, assim, tem jogado muito e ele tem sido peça fundamental nesse time da Polônia. Então, é um cara também que é interessante de acompanhar. Para mim, é uma grande surpresa, porque é aqueles caras que a gente não tem oportunidade de ver na NBA, mas quando
sei lá, a gente consegue ver, se adapta a um basquete FIBA melhor, como o Schroeder mesmo, que a gente estava comentando. Aí o FIBA Schroeder, se ele jogasse, que jogar em também, o contrato FIBA FIBA na Batum. NBA, o FIBA Batum, exatamente. Tem uns caras, o FIBA Markkanen também tá absurdo, sabe? Então, assim, se Esse a gente pega esses conheceu esse caras, ano. exato, esse a gente acabou de conhecer. Então, assim, tem jogador que se adapta melhor ao basquete FIBA e é interessante ver isso acontecendo. Então fica aí como uma surpresa e como uma surpresa agradável, algo para se ver também, o Jordan Lloyd aí pela Polônia. Do que baixo que eu... só mais um dado que é legal de falar. O Doncic, apesar de tudo que a gente falou mal, o Doncic registrou o apenas o quarto triplo-duplo na história do Eurobasket, né? Não é que a gente falou mal do Doncic, a gente está falando a gente falou mal mal da da Eslovênia. seleção, né? O Doncic está fazendo a parte dele. Tá jogando bem mesmo. O Luka Magic. Enfim, quer comentar mais alguma coisa de Eurobasket, Luquiba? Não, eu acho que é entrar no próximo assunto, que teoricamente é Eurobasket. Eurobasket. Mas então, para quem não sabe, eu falei que iria falar da Lituânia depois, porque não tem nada a ver com o time da Lituânia, não estamos falando do time da Lituânia, estamos falando da torcida da Lituânia no jogo entre Alemanha e Lituânia, né? Muitas coisas do que aconteceu me pegam por conta de declarações póstumas do Schroeder, mas para quem não viu, a torcida da Lituânia, toda vez que o Schroeder pegava na bola, ficava fazendo barulho, som de macaco, num ato de racismo imbecil e que a gente vê acontecendo em tudo quanto é esporte, enquanto a gente viu também agora recente no US Open também, a Ostapenko falando que a Taylor não tinha educação, nem modos, etc. e tal. Então, assim, a gente continua vendo, independente de qual seja o esporte, se ele é mais elitizado ou não, a gente continua vendo essas atitudes. E em países que geralmente são mais arianos, se assim podemos dizer, parece que o negócio é pior, né? Como a gente viu o Vini Júnior lutando na Espanha pra cacete, e agora a gente vendo o que aconteceu com o Schroeder no Eurobasket. E contra uma torcida também da Lituânia, que em suma maioria também é muito branca, né? E aí o que me pega dessas declarações é primeiro o Schroeder falando que agora ele sentiu na pele o que o Vini Júnior vem passando, e outra que me pegou mais ainda, ele falando assim, por mais que eu jogue muito, eu nunca receberei o mesmo carinho que o Dirk Nowitzki recebeu. Essa declaração dele me pegou muito mais do que a declaração de comparar com o Vini Júnior, porque a gente imagina, a gente sabe que esses caras passam por isso, a gente imagina a dor que é. Só imagina mesmo, porque a gente não tem noção, né? Mas, assim, o que me pega é essa declaração dele. Ele fala assim, por conta da minha cor, eu nunca serei valorizado e terei o mesmo carinho que o Nowitzki tinha. Apesar dele pode jogar pra caralho, ele pode fazer o dobro do que o Nowitzki fez. Mas ele não... muito cuidado também com o que eu tô falando, gente, porque eu não quero colocar os dois no mesmo patamar. Claro, não estamos falando que o Schroeder joga ao mesmo que o Nowitzki, não estamos falando que eles têm a mesma relevância para o esporte, Exato. nada disso. É só a fala dele, de ele dizer que mesmo se eu chegasse no nível dele, eu não teria o reconhecimento que ele teve. Isso é muito, isso me pegou muito, sabe? E feriu. E aí eu fico assim, beleza, a organização já conseguiu achar o cara, já foi para frente, mas a gente entrar numa discussão aqui de quando isso vai acabar é muito difícil, Luquiba, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque é um assunto recorrente e, cara, quando que vai parar, sabe? Não vai, Clay, infelizmente, não vai parar. É podre, mas é a vida, cara. Infelizmente, a gente tem gente que sempre vai ser racista, não vai mudar. Você pode fazer o que for, você pode pôr a medida que for, mas a pessoa é racista, ela é racista, né? O que a gente pode fazer é combater como a gente pode combater. Punir, prender, fazer as medidas, mas não tem como você forçar a pessoa a não ser. Tem idiota que é isso, paciência. Como a gente falou lá atrás, né, do Trump, né, a gente falou do transfobia, coisa do tipo. Infelizmente, o mundo é esse, né? Tem pessoas que são assim,
O que eu acho engraçado é falar, identificamos a pessoa. Não é a pessoa, cara, é mais de uma pessoa, né? E que você querer falar que todo caso aconteceu por causa de um, não foi, mas que pelo menos faça alguma coisa, tome alguma medida. Eu acho que só vai conseguir não fazer com que a pessoa deixe de ser, mas que ela não se manifeste numa arena se você punir o país. Sabe, é WO para eleitor, não deixa avançar de fase, está desclassificado por comportamento inadequado da torcida, é isso. E aí você começa a fazer com que a pessoa fale: você quer ser racista, seja na sua casa. Não traga isso para uma arena esportiva, não traga isso para um evento esportivo, né? Seja idiota por você mesmo dentro da sua casa e ponto. É bem por isso, porque assim, a FIBA foi lá, pegou todo o material, enviou para todas as organizações e tudo mais, e falou que se compromete com o combate ao racismo e tudo mais, e que o cara não vai poder mais ver nenhum jogo da competição. Mas esse cara vai estar em outra quadra daqui a um tempo, vai fazer a mesma coisa, o comportamento se perpetua, então assim, é difícil saber quando isso vai dar certo. E aí eu queria trazer, e aí em cima disso, assim, quando a gente fala isso, todo mundo fala assim, o que a gente pode fazer, Cara, eu acho que tudo que pode ser feito, as organizações estão tentando fazer. Não estou passando pano para ninguém, não, porque eu acho que tem muita gente ainda que precisa melhorar muita coisa. Mas, por exemplo, eu fui ver o Espanhol contra o Atlético de Madrid, e a La Liga agora coloca um anúncio durante o jogo, enquanto começa, falando assim, lembrando que, eu não sei se eu tenho essa foto aqui ainda, mas lembrando que aqui é um ambiente de respeito, o futebol pede isso, tal, então não admitimos nenhum comentário homofóbico, racista e tal. Então, assim, eles colocam no telão e isso fica constantemente passando. Então, assim, você vê que pelo menos alguma coisa as entidades tentam fazer, porque não tem como você controlar a pessoinha que está ali, né? Eu acho que vai para além do que as organizações podem fazer e começa um pouco da gente também, do que está do lado. Sabe quando a gente conversa muitas vezes, puxando para um lado de machismo, que a gente fala assim que não adianta você, tipo, quando você está do lado do seu amigo, alguém fala um comentário, tipo, não, ela vai lavar louça, e você dá risada. Exatamente. Você não fala, pô, cara, isso não é legal. Eu acho que é a mesma coisa, tipo, quando a gente vai falar de racismo e tudo mais. Então, assim, eu acho que vai para a pessoa que está do lado ali, às vezes, dá o seu, cara, isso não é legal, e a gente conseguir realmente cada vez mais botar essa galera que resolveu sair do esgoto novamente, devolver ela para o esgoto e conscientizar, sabe? Tipo, porque, não sei, acho que é difícil a gente ficar aqui loucubrando o que as organizações podem fazer. Eu acho que parte mais, talvez, da gente, porque eu acho que no mínimo que elas podem fazer, elas fazem. Clay, eu acho que elas podem fazer mais. Eu sou do time que eu acho que se você começa a punir o time, aí esses idiotas vão sentir na pele. Porque qual que é o motivo deles? Eu vou lá para torcer para o time. Você pune o time, aí de repente eles podem parar para pensar, tá, eu não vou fazer isso aqui. Não que vai deixar de ser, porque é o que eu te falei. Quem é idiota vai ser idiota, você não tem como forçar a pessoa a não ser, mas se você pune os times, se você pune as seleções, se você começa a fazer uma mão mais pesada nesse sentido, eu imagino que pare. Pelo menos se pare essas manifestações dentro do esporte. Não que você vai combater o racismo, porque não vai. Mas pelo menos você coíbe dentro da torcida. Porque você imagina, cada vez que o Vini fosse jogar qualquer jogo da Espanha e que tivesse uma manifestação dessa, no momento que tivesse essa manifestação, o juiz parasse o jogo e desse WO para o time que está fazendo isso. Na segunda, terceira vez, você já não ia mais ter isso acontecendo, porque a pessoa ia começar a parar para pensar. Primeiro, os dirigentes do clube iam entender, porque eles podem falar, não, estamos coibindo, e aí é o que você falou. E aí o Vini faz uma coisa, esse negro daquela porra, não sei o que lá, como já aconteceu, se não me engano, com o Valência, se não me engano, o diretor, né, meio que fazer. Então, quando você começa a sentir esportivamente o bolso falando mais alto, money talks, bolso falando mais alto, aí talvez o pensamento possa mudar. Você vai falar, eu posso pensar isso, mas eu não vou trazer isso para cá, porque se eu trouxer isso para cá, eu vou prejudicar.
E aí o clube, de fato, vai efetivar, porque sabe que se algum torcedor dele fizer alguma coisa dessas, o clube vai perder ponto, vai perder jogo. E aí, de repente, começa a coibir de uma forma mais efetiva. Por isso que eu acho que a Liga precisa ser um pouco mais energética nesse ponto. Porque não adianta você querer contar com o consenso social, porque, infelizmente, nem todos têm consenso social. Mas eu acho que se você fosse um pouco mais energético, as coisas aconteceriam, evitariam de acontecer no ambiente de esporte. E precisa, porque para mim o esporte também é exemplo. Eu acho que o que a gente consegue desenhar nas 4 linhas pode expandir para fora e ficar bem mais interessante. A gente pode ter muitos aprendizados disso. Enfim, Luquiba, a gente vai chegando aos finalmente do podcast e aí era um assunto aqui que eu trouxe para a grandiosidade do Fernandão e para o tanto que ele ama o esporte. Mas a gente vai ter que citar isso brevemente, depois falar de mais algumas coisinhas, que é o beisebol de volta às Olimpíadas. Então, o programa olímpico de Brisbane, em 2032, 2032, já saiu e confirma o beisebol de volta às Olimpíadas. Então, a gente teve beisebol em Tóquio, a gente não teve em Paris, mas a gente teve em Tóquio, teremos em Los Angeles e teremos em Brisbane. Então, assim, está aí, está de volta. Então, fica aí para todos o beisebol que já teve também em Barcelona, que já teve em Pequim. Está de volta não, né? Mas solidifica, né? Porque voltaria naturalmente com Los Angeles, mas é isso. É porque a dúvida qual que era? Foi porque é Japão e é porque é Estados Unidos. Então, por conta disso, você tem beisebol. Não. Talvez temos uma sequência. Esse que é o que a gente gostaria mesmo. E aí, em cima disso, eu vou querer puxar, não vou expandir o assunto agora, mas assim, é uma notícia legal da gente falar, e a gente vai expandir esse papo aí depois, vamos ver se o Xará vem também, junto com o Fernandão, e a gente fala um pouquinho do beisebol nas Américas, do beisebol no Brasil, e o que esperar, né? Se a gente vai se preparar para isso. Ano que vem a gente tem o World Class Baseball, o Brasil tá lá, né? Exato, mas mais do que isso, né? A gente teve o Brasil medalha de prata no Pan-Americano, a gente cobriu, a gente fez toda a cobertura do beisebol, a gente conversou com os dirigentes, a gente tem um monte de material nos nossos canais, nas nossas redes sociais sobre isso. Beleza, a gente já tem Los Angeles confirmado, a gente tem Brisbane confirmado. Como que é a preparação da nossa seleção, como a preparação do Brasil para levar o beisebol para essas 2 Olimpíadas também? Então, e mais do que isso, como mexe a América Latina, como mexe os jogadores latinos que jogam na MLB, a gente vai ver esses jogadores nas Olimpíadas ou não, então tipo, muitas curiosidades, muitas coisas interessantes aí. Eu tenho uma dúvida, não sei se você vai saber me responder. As regras para a Olimpíadas é a mesma do World Baseball Classic, de nacionalidade, eu digo? Não sei, mas o que eu sei é que o beisebol nas Olimpíadas é diferente do beisebol que a gente vê na TV MLB. Eu sei que tem menos entradas. Não. Eu não quis nem entrar nesse mérito. Eu digo por exemplo, a gente tem Bob Bichette que provavelmente vai jogar pelo Brasil porque tem mãe brasileira. Sim. Isso vale, se estende para as Olimpíadas ou é uma regra exclusiva do World Class Baseball? Essa que foi a dúvida. Eu acho que vale. Eu acho que vale também para as Olimpíadas. Eu acho que vale. Mas a gente pode confirmar também, para quando a gente for falar disso, a gente já englobar esse assunto todo. Muito bom ponto, Luquiba. Enfim, passando para o próximo, NFL. Começa essa semana, a gente falou, vai ter a cobertura e tudo mais. Pontos importantes da NFL, eu até anotei aqui para não esquecer nada e não falar besteira. As transmissões da NFL mudaram muito para esse ano. Né? Mudaram muito. A gente comentou algumas coisas sobre transmissão e tudo mais. A gente falou que o passarinho azul e laranja tinha falado para a gente que ia para a Globo e tudo mais, e realmente isso foi definido. Então, hoje, a gente vê uma ESPN muito enxugada, com conteúdo não, mas com os jogos, e a gente vê a Globo, como Globo inteira, né, tendo muito mais jogos. E aí uma movimentação também, a gente vai ver Paulo Mancha na Globo, na Sport TV, né, no caso, a gente vai ver o Anthony Curti na Sport TV, a gente vai ver o Everaldo Marques voltando a narrar, a gente vai ter o Arenilhas narrando o NFL, a gente vai ter um Pedro Pinto também, vai ter comentários na Sport TV, a gente vai ver uma galera
entrando de novo nesse circuito de NFL e o Grupo Globo bem grande com a NFL. Então a gente está falando de uma Sport TV, TV paga, né? E quando eu falo Sport TV, vocês também podem se contentar com o Globoplay, tá bom? Então a gente vai ver 3 jogos por rodada, incluindo desses 3 jogos o Thursday Night e o Sunday Night. Então Thursday Night e Sunday Night na Sport TV, com mais um jogo do domingo. Depois a gente vai ver na GE.TV, que é uma parte digital que vai estar no YouTube. Vai ter alguns jogos lá e alguns conteúdos extras. Na TV Globo mesmo, no canal aberto, após o Conversa com o Bial, a gente vai ter compactos do jogo, do jogo que pertence à Globo. Mas isso vai ser para todos os jogos? Porque, pelo que eu entendi, seria só para o jogo de São Paulo. Não, é para os jogos que ela transmite. Para o jogo de São Paulo vai ter o compacto e também os jogos que ela transmite vai ter um compacto pós o Bial. Que é interessante também, eu achei bem interessante isso. Não, se for isso para toda semana, eu acho interessantíssimo. Porque o que eu tinha entendido é que só seria por conta do jogo de São Paulo, que eles iam fazer do jogo de São Paulo. Mas se for toda semana, maravilhoso. Maravilhoso. É muito legal isso, porque cresce mais o esporte ainda, né? Para quem começou com a NFL lá atrás e vê como é o esporte hoje no Brasil, é absurdo, assim, tipo, o crescimento chega a ser emocionante, né? A gente vê 2 jogos, 2 anos seguidos com o jogo e tal, é bem interessante. A ESPN vai manter o Monday Night Football, que também é direito dela nos Estados Unidos, né? Porque é o da ESPN Monday Night Football. Vai ter os jogos aos domingos, 2 jogos aos domingos, e os playoffs da AFC são dela. 2 jogos, um em cada horário, né? O primeiro e um segundo. Isso. O primeiro e segundo. Isso aí. Primeiro e segundo, alguma coisa assim. Não lembro agora os horários certinho. A Casé TV. É o jogo que começa, se não me engano, às 14 e o outro começa às 17h30. Se não me engano, é isso. Isso, exatamente. Muito obrigado. E aí depois o Sunday Night vai para Globolinda, para Sport TV. A Casé, pelo YouTube, vai transmitir os jogos do Brasil e existe a negociação ainda para a Casé transmitir todos os jogos internacionais. Tá? Então, todos os jogos que forem Alemanha, etc., também ser transmitido pela Casé. Isso está rolando ainda, mas por enquanto confirmado, a Casé pelo YouTube vai transmitir o jogo do Brasil, que vai acontecer em São Paulo. Só que se você estiver fora do Brasil, não funciona, tá bom? Que é o meu caso, que eu descobri isso. Inclusive está amanhecendo aqui já. Eu descobri isso que eu não consigo. Nem através do VPN, porque o YouTube também. Mas nem pelas outras ESPN. Eu vou conseguir pela Globoplay. Vai ser basicamente isso. Com VPN na Globoplay. Mas beleza. Mas aí também uma curiosidade para todo mundo. Globoplay funciona bem legal na Europa sem VPN. É só na Ásia que tem que colocar VPN. Mas beleza. Continuando. A Netflix vai ter 2 jogos de Natal, que também já foi no ano passado assim, esse ano continua. E a DAZN, eu não sei se fala assim, mas a DAZN vai ter tudo, é o Game Pass, você assiste o que você quiser, e ele tem no mundo inteiro, não precisa de VPN para nada, e funciona legal, inclusive o Red Zone. Uma coisa que está muito na minha dúvida, que eu procurei muito e que eu não achei, é se o Red Zone vai continuar na Disney Plus também. Eu espero que continue, porque eu só paguei o premium da Disney Plus por conta dessa jossa. Mentira, porque também é por conta dos campeonatos de basquete. Eurobasket e tudo mais. Mas, enfim, eu espero que também tenha o Red Zone ali para conseguir acompanhar. Então, temos muitas mudanças, vamos ver como será esse ano. Estou contente de ver Everaldo Marques novamente narrando a NFL, confesso, e também estou contente com o retorno de Paulo Mancha aos comentários da NFL. Paulo Mancha que sempre foi muito apoiador do Tailgate e isso é muito interessante. Beleza, eu acho que cobrimos tudo, Luquiba. Olha só que impressionante. Justo. Para quem está acostumado a passar domingo com 50 jogos na ESPN, não vai mais rolar, infelizmente. Vai mudar de canal. Não só mudar de canal, mas como tudo está acontecendo, você vai ter cada jogo em um canal diferente. Hoje o futebol já é assim, jogo do São Paulo, você não sabe se ele passa na Globo, se ele passa na ESPN, se ele passa na Sport TV, se ele passa na Paramount, se ele passa na HBO, você não sabe. A tendência cada vez mais é isso, cada stream pegar uma fatia para si e aí você tem que ficar sofrendo para correr atrás para saber onde vai ser transmitido o jogo.
É bom, por um lado, porque você populariza ainda mais o esporte, mas é ruim para quem está acostumado a ficar aquele domingo, deixar a ESPN rolar, né, domingo inteiro. Infelizmente, não vai mais acontecer isso. Mas aí também fica o ponto, né? Isso era um privilégio dos brasileiros, porque se você está Sim, nos Estados Unidos, já era do mesmo assim. jeito que a gente está vendo agora Claro, aqui. claro. É tudo espalhado, é Sim, ABC, é CBS Fox, tem CBS, sim, eu sei. tem o Mas jogo da tudo bem, é cidade, tem o isso. jogo fora da cidade, tem tudo isso, mas faz parte, gente. São as consequências da internacionalização do esporte. O esporte cresce e todo mundo quer transmitir, faz parte. Traz dinheiro, Money Talks novamente. E aí, outra Exato. informação que eu esqueci de falar: o Super Bowl vai ser revezado. Alternado. Isso. Assim como as finais da NBA também serão revezados entre Amazon Prime e ESPN, Uhum. o Super Bowl também será revezado entre Rede E Globo, Grupo Globo e ESPN. isso. E as finais de conferência, se não me engano, uma fica para um e outra para outro. Se não me engano, é isso. Eu acho que a Exato. EFC é da ESPN e a NFC, se não me engano, é da ESPN. Eu acho que é isso. E aí também a Rede TV continua com os direitinhos dela de jogo que ela passa à tarde. E existe também uma conversa de, não para agora, mas que a Globo aberta passe o Super Bowl. A gente não sabe se isso realmente vai Isso acontecer ainda é ou uma quando vai especulação. acontecer. Mas é muita especulação. E aí eu acho que se isso acontecer, imagina uma Rede Globo reservando 3, 4 4 horas e horas de grade. meia de grade de um domingo para passar Super Bowl. Então, Deixar assim, de passar um Fantástico para passar o Super Bowl. Meu porra, irmão. se isso acontecer, olha, eu tô arrepiado só de imaginar, mas se isso Pois é. acontecer, bicho, Não, que só, coisa cara, louca. só de eles terem se for concretizar de eles colocarem 20 minutos que seja por semana um compacto na grade deles, para mim isso já é uma coisa inimaginável. É Porque verdade. eu pensei, eles vão fazer uma graça por conta do jogo de São Paulo e é isso. Mas não, se eles fizerem isso toda semana, cara, já é um feito imaginável. Né? Já começou com o jogo no Brasil, né? O ano passado estava lá em Itaquera chorando, vendo aquilo acontecer. Então já começou aí. E de repente você vê esse salto, né? Palmas, é só como agradecer isso mesmo. É o Tocantins inteiro, na verdade, como diria Veraldo Marques. Mas enfim, Luquiba, eu acho que era isso. Eu só posso falar que na semana que vem a gente vai comentar um pouco mais sobre essas fases avançadas aí de Eurobasket. Uhum. Também vamos começar a falar um pouco mais de NFL, porque a semana já vai ter rolado. Teremos o Natanzinho aqui também, para a gente falar sobre como foi a cobertura. Justo. E daqui a pouco a gente volta depois com mais coisas. Eu também quero o Fernandão para a gente, talvez com o Natanzinho aqui, com você aqui, na semana que vem, a gente também possa falar um pouquinho de MLB. E talvez a gente traça traça o Henriqueta, que maravilhoso. Talvez a gente traga o Henriqueta aqui para a gente falar um pouco de MLB também, se o Eric não puder vir. Mas é isso. Luquiba, foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem, né? É nóis, meu querido. Semana que vem estamos juntos e quem sabe mês que vem estamos pessoalmente juntos, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, o que a vida vai nos reservar. A gente vai gravar podcast junto ainda. Tô vendo aqui. Vamos sentar num bar e vamos gravar o podcast do bar. Era a minha ideia, a minha sugestão era que a gente fizesse esse episódio amanhã, todo eu, Natanzinho, Eric ali, tomando uma e você remoto, por enquanto, né? Mas daqui a pouco você está com a gente também. Mas ainda a gente vai, talvez, conseguir resgatar como foi aquele saudoso episódio de maio, eu não me lembro o ano. 21? 22? Acho que 22. Mais 22. 21. Eu acho que foi 21. Não, deve ter sido 22 pós-pandemia. Acho que é 22 pós-pandemia. Foi uma coisa sensacional, todo mundo na mesma mesa ali, conversando. Quem sabe a gente consiga retomar um dia isso. É isso aí. Então é isso, galera. Não esqueçam aí de curtir o episódio, de seguir a gente e tudo mais. E semana que vem a gente se vê de novamente. E aqui, ó, não é Vai França, tá? Não é Vai França. Se liguem em Finlândia e Alemanha amanhã. E também assistam Portugal e Estônia. Torçam muito para Portugal, é isso. Beijo grande para vocês. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.